Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Entendeu? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Primeira coisa. Agora a gente está batendo resistência na linha dourada. Tá? Então a gente está numa importante região de definição aí do mercado. Essa é uma região que tende a ser protegida, né, defendida, ou região de bull trap, tá? Então tomar bastante cuidado agora, que nós podemos simplesmente chegar até o final de semana, continuação de alta, mais um pouquinho, tá? Bull trap e voltar a cair, lateralidade infinita. E o que eu quero ver para o mercado para eu me sentir um pouco mais confortável, tá? Para entrar. Por enquanto eu estou de fora do mercado aí. Só Bitcoin só se compra, não se vende, né? Mas nas altcoins aí, Ethereum, eu tô de fora de várias altcoins, enquanto eu tô dentro de algumas altcoins. Eu comentei ontem no grupo de membros, tá? Que é a Vax, a Atom, tem uma outra aí que eu tô avaliando entrar agora, que é uma solução de segunda camada para o Ethereum também. A gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Mas, por enquanto, tá, pessoal? O que eu quero ver é um ombro, cabeça, ombro se formando. Por quê? Porque ainda estamos em período de indefinição, tá? A gente ainda está num período de lateralidade. O pessoal já acha que nós já saímos da lateralidade, mas esses tipos de movimentos, como acontecem hoje, que causam essa euforia na galera, né? Para os famosos ejaculadores precoces, né? Tem até especialista sendo ejaculador precoce, sabendo que o mercado não funciona bem assim em acumulação. A gente sabe que dificilmente o mercado vai ficar varando aqui, como está na imaginação de algumas sardinhas satânicas, tá? Então, dificilmente o Bitcoin vai fazer um movimento, por exemplo, em verticalidade agora. Ainda estamos presos em acumulação e em definição das tendências, tá? A gente está com algumas tendências aqui divergentes, aqui, ó. Então, a gente conseguiu voltar acima da média 21 e da média 8, tá? Agora o mercado ele precisa se manter acima dessas duas médias, tá? Ou seja, fazer aquele famoso OCOI que a gente está falando ali naquele gráfico, tá? Então a gente precisa de uma confirmação, um reteste dessa média de 8, um reteste da média 21. Se ele retestar e voltar a subir, né? Ou seja, isso é um movimento de vários dias, não é, por exemplo, um dia só, que você já se empolga, né? Porque você pode estar simplesmente entrando numa armadilha institucional. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E outra coisa, nós estamos ainda presos dentro de uma acumulação, então a gente ainda não entrou em tendência de alta. A gente ainda não retomou a tendência de alta no semanal e no diário. Apenas estamos em tendência de alta no mensal, e por isso que uma tendência sendo incongruente contra as duas tendências. Lembra que sempre eu gosto de comprar ativos nas três tendências de alta, né? Então, por exemplo, na VAX, na Atom, todas elas estão com tendência de alta de longo prazo, acima da média de 8,80, tá? Tanto a Atom quanto a VAX aqui, por isso que eu estou comprado nelas ainda. Enquanto o meu setup segue o preço acima das duas médias, eu sigo comprado nesses ativos. Porém, no caso do Bitcoin, né? O Bitcoin ele veio abaixo da média 21, tá? Veio abaixo da média de 8, se afastou dela. Agora ele conseguiu voltar aqui para cima, acumulação. É aquilo que eu comentei com vocês já há 2 meses atrás, aí desde agosto, aliás, que o mercado, né, na minha opinião, ele vai lateralizar e ele vai ficar acumulando por um bom tempo antes de tomar a decisão de continuar subindo. Tanto é que eu fiz aquela projeção há uns dias atrás aí, e eu acho que nós vamos fazer um movimento parecido com esse aqui, ó, tá? Movimento de aqui, ó, de acumulação lateral para o preço continuar subindo, tá? Mantenho a mesma opinião, nada mudou. Praticamente a única preocupação que eu tô é com o S&P 500, tá? Então, ainda acredito que o preço vai fazer uma coisa parecida com isso daqui, que nós vamos voltar a subir nas três tendências, né? Só que eu quero entrar quando a gente tiver um pivô de alta acima da média de 8 para eu poder entrar tranquilo e poder dormir tranquilo, tá? Porque no período que nós estamos num período que está na dúvida se já é complacência
ou se ainda vai evoluir para euforia, né? Então, assim, quem é comprador de Bitcoin, né? Quem acredita nos fundamentos do Bitcoin, a gente tá, por exemplo, acreditando que o Bitcoin vai ter esse tipo de movimento aqui, né? Costurar a média de 8 e voltar a subir, tá? Para o longo prazo. Só que eu tô de olho no que está acontecendo com o mundo, tá? Embora eu estou vendo aqui uma barra de reversão, que veio um pouquinho abaixo da média 21 aqui, ó, e tem uma barra de bull trap aqui nessa região, agora no S&P 500, uma das coisas que me preocupa é que o movimento está acontecendo muito cedo, ou seja, tem ainda ao longo do dia negociação. Eu sempre comento, ó, nas quintas-feiras é normal o S&P 500 dar uma queda, ameaçar uma queda infinita, aí chega na sexta-feira e vem produzindo uma barra verde, né? Foi o que a gente falou ontem, né? Uma barra verde ontem e anteontem, uma barra verde de bull trap, né? Aliás, de bear trap. Então, o que eu quero ver é justamente essa barra verde surgir no S&P 500 para eu ficar bem mais tranquilo com esse fundo duplo aqui, enquanto que o BTC lateraliza e acumula. Se ele acumular acima dessas duas médias, as altcoins ainda vão estar performando melhor que o Bitcoin e a dominância do Bitcoin voltaria a cair, tá? Então, a dominância do Bitcoin, que agora no momento está em alta, porque o Bitcoin teve um bom processo de alta e pode vir a média de 8 aqui na dominância, nós podemos ter mais um pico de topo aqui para a gente ter uma outra oportunidade de altcoin season no final do ano, né? Porque o que acontece? Geralmente o Bitcoin ele é péssimo, ele é o pior mês que tem é setembro, só que os meses de outubro, novembro e dezembro geralmente são meses bullish para o Bitcoin, são meses positivos para o Bitcoin. Só que nós temos aí essa indefinição do mercado tradicional. E o meu receio, né, em relação ao movimento de ontem, diferente do outro movimento, como aconteceu aqui nesse bear trap aqui, é justamente que ele fechou a mínima mensal abaixo da mínima anterior. Isso é um problema muito grande para mim, tá? Eu não gosto de ver o S&P 500 fazendo esse movimento aqui, perdendo a mínima mensal, tá? Por quê? Porque isso me remete a grandes institucionais estarem abrindo opções de put, ou seja, comprando opções, apostando na queda dos mercados, né? Grandes. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos ontem um institucional gigantesco que comprou 3 bilhões em puts de opções apostando em queda do Bitcoin, em queda do Bitcoin não, em queda do S&P 500, em derretimento dos mercados, tá? E nós temos um comportamento muito anormal aqui no S&P 500. Então, esse comportamento anormal e esse movimento que aconteceu dele fechar o mensal abaixo da mínima anterior, rompendo a média de 8 e a média de 21, me ligou um sinal de alerta, tá? Tem um trader bem conhecido aí na gringa, que é o Alessio Rastani. Ele é da Inglaterra, se eu não me engano. E ele está já falando, já faz umas 5, 6 semanas, sobre indicadores macroeconômicos indicarem grande queda e grande queda nos mercados tradicionais, nos mercados globais, tá? Então, esse cara, quando ele fala, eu respeito porque ele tem uma experiência fuderosa, ele é chamado na BBC para falar várias vezes sobre os mercados, e quando ele fala sobre tomar cuidado, ter cautela, eu levanto as orelhas e eu respeito, né, sempre os traders mais experientes, né? Os caras que viveram outras coisas no mercado. Porque, assim, no mercado cripto não existem traders experientes. Existem traders aí de 4, 5, 6 anos, mas não existem traders de 20 anos, 25 anos, 30 anos. E a gente sempre tem que respeitar esses caras, na minha opinião, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma ameaça de perder no mensal do S&P 500 e trazer todos os mercados para baixo, tá? E isso aqui me chama atenção. Então, a última vez em que fechamos a mínima mensal do mês anterior foi a época do Covid, o crash do Covid. As outras vezes, também aqui, nós tivemos uma falsa, ó, tá vendo? Que pode até ser essa daqui, até pode ser uma falsa queda, né? Uma falsa preocupação, até pode ser uma manipulação. Mas o que eu estou vendo no comportamento dos grandes é que alguns deles estão vendendo e se desfazendo dos seus bitcoins, alguns, tá? Foram poucos, acho que foram 3 ou 4, com mais de 1.000 bitcoins que se desfizeram, ou 10 mil bitcoins, agora eu não lembro,
se desfizeram dos seus bitcoins aí faz uns 2 dias. Não sei se é para manipulação ou não, mas toda vez que dá esse sinal aqui, a gente liga o alerta, tá? Então, perdendo a mínima mensal anterior, a gente sempre fica um pouco alerta e um pouco preocupado. Pelo menos eu fico um pouco mais atento, né? Porque eu não tenho como controlar o mercado. Então, eu fico refém das métricas e da análise gráfica e da análise fundamentalista e de algumas informações com o que está acontecendo no mundo, né? Então, nós estamos num misto de emoções ainda. O pessoal acha que já voltou a tendência de alta, ainda não voltou, tá, pessoal? Precisa romper o RSI 60, tá? Precisa romper o RSI 60, entrar em tendência de alta verdadeira, né? Ainda não chegou nesse ponto. Enquanto a gente está preso aqui, é aquela lateralidade infinita ainda, né? Acumulação lateral para o preço continuar subindo mais para frente, né?